Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos, todas e todes. Me chamo Kenaton Argolo. Fiquei incumbido da gente fechar esse 7º painel aqui, com a copresidência da nossa querida diretora tesoureira, Gabriela Andrade. É uma honra. Queria agradecer a Vinícius o convite, falar para você, Vini, que a gentileza é uma das suas maiores qualidades. A gentileza, na verdade, é uma das maiores qualidades de qualquer ser humano. Bom, eu gostaria de convidar os palestrantes agora para compor a mesa. Doutor Alexandre Moraes da Rosa. Seja muito bem-vindo para mais um seminário do Instituto, doutor. Doutora Maralina Carmo. Doutora Marina Coelho Araújo. Tudo bem? Doutora Ana Maria Prates Barroso. Olá, boa tarde a todos, a todas e a todes. Boa tarde para quem é de boa tarde. Começar falando que o IBADPP, esse grande poleiro de alminhas que nos faz nos sentirmos menos sós na luta em relação à justiça criminal. E sem maiores delongas, que eu sei que está todo mundo ansioso para ouvir os palestrantes, eu vou começar apresentando o professor Alexandre Moraes da Rosa, que é juiz de Direito do TJ de Santa Catarina, escritor e professor da UFSC. É UFSC mesmo? É porque aqui todo mundo confunde e fala UFBA e é UFBA, né? Então, a gente tem que saber. Doutor em Direito pela UFPR, com estágio de pós-doutoramento em Direito pela UC, PRT e Unicinos, membro do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação, no âmbito do TJSC, lidera o grupo de pesquisas Judiciário do Futuro, lidera também uma das melhores páginas de humor do Instagram, todo mundo sabe disso, quem não sabe tem que seguir, e também membro emérito do IBADPP. Importantíssimo. Então, com vocês, o professor Alexandre Moraes da Rosa. Pois bem, pessoal, é muito legal voltar a Salvador aqui, ver o Vinícius, rever todo mundo depois de tanto tempo, né? Poxa, passamos aí um período em casa, que salvo para mim que gosto disso, que sou autista, o resto deve ter odiado de ficar em casa trancado. Para mim é uma maravilha. E eu vou contar por que depois. Mas o que é legal de pensar também é poder rever e discutir processo penal com gente qualificada. E gente que está aqui para poder fazer a diferença. Nós podíamos estar em casa, uma sexta-feira linda, e nós viemos aqui para discutir um processo penal que tem cor, classe social e gênero. Isso está sendo demonstrado pelo nosso presidente Vinícius, pela história que o IBADPP tem construído, a Gabi está aqui, a nossa mesa, e o que eu quero mostrar nesse curto espaço que eu tenho, e eu achei ótimo não começar a passar o cronômetro ainda, então eu tenho 20 minutos ainda rodando. Então eu tenho 20 minutos para poder fazer uma única questão, o que eu tenho pesquisado nos últimos tempos, associado a essas 3 questões. Nicolite esteve aqui de manhã, a Liana contou para mim, para a Carol, quando nós estávamos vindo para cá, e nós temos trabalhado em propostas legislativas que possam, de alguma maneira, limitar o viés racista de classe e de gênero e também como é que nós podemos criar mecanismos em que a tecnologia possa servir para garantia de direitos. Esse foi o meu trabalho do pós-doutoramento da UNB ano passado e eu espero que vocês curtam isso agora aqui. Essa aqui é a famosa terra onde nós moramos, e eu acho que aqui eu vou ficar um pouquinho para cá, porque... não, pode ficar aí, Gabi, que era eu que estava na frente ali da luz aqui, eu vou só ficar um pouquinho para aí.
Então, se vocês chegarem em Florianópolis, essa aqui é a minha terra, chegando em Salvador, eu teria que vir um pouquinho mais para cima. Isso porque nós conseguimos hoje, com o Google Earth, fazer um levantamento da onde nós moramos. Nós conseguimos ver os detalhes de onde nós estamos. Aqui, Alexandre, qual é a dificuldade disso tudo? Qual é a dificuldade que você está me falando para isso? Hoje em dia, quando eu chegar em casa, eu, ou qualquer um de vocês, ou no escritório, que é mais legal ainda, a gente chega no escritório, abre a sala, vê que está tudo fechado, tem uma sensação analógica de segurança. Acha que não teve invasão. E não ter invasão parece significativo, porque tudo está no lugar, o nosso celular está funcionando, não há nenhuma intercorrência e nós temos essa ilusão. O Tiago esteve aqui com vocês antes, falando sobre essa temática de tecnologia, ele é fera demais sobre isso, e o que nós procuramos estabelecer? Como isso tem sido objeto de violação reiterada de direitos para todos nós. Essa reiteração de violação de direitos decorre basicamente do fato de nós não sabermos lidar com tecnologia. Por isso parece ser eu agora que não saber para onde apontar. Então, essa é a nossa preocupação inicial. Nossa noção de segurança é uma noção analógica. Os nossos institutos processuais, busca e apreensão, o que é uma busca e apreensão? Está previsto lá no Código de Processo Penal, em que nós fazemos uma entrada na casa de alguém ou para busca de pessoas ou coisas em face de um crime. Nós temos lá a busca pessoal, que o STJ agora, o Vinícius também lá no Supremo, nos ajudando, tem feito uma lógica que não podemos dar saculejo. Vocês tiveram o ministro Schietti hoje de manhã, foi relator de um acordo importantíssimo para acabar com aquela abordagem abusiva, mas tudo isso funciona no plano analógico. No plano digital, vocês, nessa mesma casa, nesse mesmo escritório, podem ter sido invadidos. E eu diria, vocês não têm nenhuma condição de saber se foram ou não foram violados na sua integridade. E sabe por quê? Nós não fomos ensinados. Nós não tivemos uma cadeira de tecnologia. Nós não sabemos como é que funciona uma estrutura. Tem gente que confunde internet com web. Isso é grave. Porque nós somos trouxas digitais, do ponto de vista daquilo que meus filhos falam do Harry Potter lá. Nós somos trouxas digitais. E isso nos dá um peso enorme. Por quê? Porque essa situação repercute na nossa segurança e principalmente daqueles que nós defendemos e também na possibilidade de criarmos mecanismos de controle total. Esse filme é do Arnold Schwarzenegger de 91, contra o Exterminador do Futuro. No decorrer da palestra, aqui eu vou escolher um alvo, se toparem, depois eu não exponho ninguém, mas é fácil, eu bato a foto de alguém. Isso eu faço no primeiro dia de aula, normalmente eu faço isso, eu não sei quem é o aluno, eu digo, vamos ver quem você é. Bato uma foto, abro ali, tenho o Google Imagens, o que for, tu vai lá, coloca a foto da pessoa, tu encontra a rede social, tu vai procurando, vai descobrindo, faz um surf na pessoa. Tu consegue encontrar vários detalhes. E aí a Yara sabe que isso é alguma coisa importante para o nosso dia a dia. Por quê? Porque a maioria dos nossos dados estão concentrados em bancos de dados abertos ou naquilo que nós chamamos de OSINT, como a grande questão. Por exemplo, eu escrevo no Conjur, hoje eu escrevi um material sobre investigação defensiva. E tem lá no Conjur, a gente tem sempre uns stalkers, tem sempre uns caras que não gostam da gente, vivem xingando. É bem legal, a gente tem os haters. Hater é muito divertido. Eu volto e meia lá no meu Instagram, eu vou lá nos que são bloqueados para ver se eles estão presos ainda, para ver se eles podem progredir de regime. Mas não, porque a gente tem lá no Instagram tem lá uns que não se comportam, não tem jeito, a gente tem que travar o sujeito. Mas está lá, e aí o sujeito me xingava muito, e eu não dou bola, porque tem liberdade de expressão, cada um faz o que quer. Quando passa a ser ad hominem, eu sim vou ver quem é esse canalha que está atrás do perfil falso. Bisotto, Andréia, pessoal da delegação de Goiânia que está aqui, sabe, eu fiquei assim, sabe o que eu fiz? Fui no Maltego CE, é um aplicativo sul-africano em que você pode baixar a versão free, se quiser a versão paga, tu encontra todo mundo. Em 18 minutos, eu encontrei esse endereço da pessoa com CEP na cidade de Porto Alegre. Sozinho.
Em 2023, o advogado que pede para peticionar para uma empresa pública, deve ser cancelada a OAB dele, ou pelo menos porque não tem defesa, o sujeito não sabe o que é uma OSINT, e o Banco Aberto hoje você pode encontrar quase tudo. Se tu quiser dar um passinho de Deep Web, você encontra muito mais, mas é muito perigoso, tá? Não sai circulando, não sai dando volta na Deep Web sem poder ter um suporte para entender o que você está fazendo e o que você está baixando. Aí você diz assim, Alexandre, mas isso é muito maluco, isso está fora do nosso contexto. A gente não se dá conta. E a gente não se dá conta porque nós não fomos. A Maiara, na defensoria, e nós no nosso dia a dia, nós estamos preocupados com o processo, com a discussão se a testemunha é antes, a testemunha é depois. A prova testemunhal não interessa para mais nada. Em 80% dos casos hoje, se resolve tudo na investigação criminal com uma fraude sem fim de agências de segurança que buscam dados da gente e a prova vem lá depois para confirmar o nada. É isso que nós fizemos. É fishing expedition, pessoal. Virou, nós somos vulneráveis. Nós temos isso no nosso dia a dia de uma maneira tal. E sabe por quê, cara? O Jeff Bezos, ou Bezos, como que queiram, dono da Amazon, foi invadido pelo Pegasus. E tu acha que tu está garantido? Porra, que mundo que a gente vive! Isso que é desesperador, porque nós estamos discutindo igual criança. O Caio, meu enteado, filho da Carol, é muito legal que ele está jogando futebol. Tem 9 anos e adora futebol, porra, aquela história inteira. Tadinho, havaiano, torce para o Havaí. Fazer o quê, né? Vai ser sofredor. Eu sou flamenguista, fico zoando. Mas o Caio começou a jogar futebol, e aí eu tive que dizer, Caio, o Leonardo lá, o pessoal passou por essa experiência e disse, ó, Caio, não pode correr atrás da bola. Isso é coisa de amador. Quando a criança e está jogando, um chuta a bola, todo mundo sai correndo atrás. Não, Caio. Vem cá, vamos ver uns videozinhos de estratégia, o que é a posição, passou, faz lá. Bom, ele foi para a escolinha agora e está indo melhor. Mas por quê? Porque ele aprendeu que o jogo não é de qualquer jeito. E não é pelo fato de nós termos aprendido a fazer dessa maneira que nós podemos continuar fazendo. Muito bem. Até que ponto isso ataca a nossa vida e pode melhorar o nosso contexto? Primeiro, se dá conta do problema. A gente finge que isso não acontece. E não é só isso, né? Se eu sei o que o meu adversário está fazendo e ele não sabe que eu sei, é uma vantagem competitiva infernal. Aplicativos simples. brunoespião.com.br. Vá lá. Contrate para... Olha só que legal, o aplicativo é para que você tenha, controle os seus filhos que não podem andar sozinhos por aí, então você pode colocar um aplicativo que eu peço o teu celular emprestado, por exemplo, peço da Mara, que o celular dela é emprestado, entro, instalo o aplicativo, ela não sabe, ele não aparece, e eu recebo no meu desktop tudo, inclusive mensagem, WhatsApp, tudo o que ela fez, inclusive o atrasado. Quanto é que custa? R$270 por mês, 3 assinaturas. Aí isso que acontece, lá na Lituânia, Pinhão, sabe o que acontece? Na Marina. Lá na Lituânia, no Brasil não. Os policiais da Lituânia fizeram assinaturas e chegam na gurizada, mão na parede, celular. Aí, lá na Lituânia, eles instalam isso e depois fecham, devolvem o celular e está liberado, galera. E aí tu está controlando de maneira remota, câmera, microfone, localização. Aí fica fácil, flagrantes de inteligência policial. Lá na Lituânia, eles fazem esse tipo de fraude. A sorte que aqui não. Dá para descobrir? Dá. Porque no mundo digital, em geral, tu deixa rastro. Sempre rastro. E a gente consegue, se for inteligente, souber onde pescar, isso. Quando eu escrevi o artigo no Conjur, contando isso, leiam os comentários. Foram quase ameaças de morte, porque eu disse no finalzinho, os rastros ficaram, e a gente vai descobrir. Porque ele fez login, ele tem metadado deixado no aplicativo. Ô, Badaró, tudo bem? Desculpa, não tinha visto o nosso grande mestre aqui, o Badaró. Então, nesse sentido, o que a gente tem hoje que discutir, é manter o foco na audiência, no processo, só que hoje em dia, como o relatório da Comunidade Europeia tem demonstrado, o processo não existe mais como tal depois. Aqui é para consolidar uma inversão. Lá no início é que a coisa se consolida e principalmente com os conhecimentos mínimos de tecnologia.
associados à tecnologia. Essa é o meu escopo aqui, meu sprint. Eu botei um Zaybolt aí para ficar mais interessante, porque me parece que nós precisamos entender a função de nos prepararmos para um ato. Depois, obrigado, parceiro. E eu não estou inventando a roda, né? A Lava Jato interceptou 462 ligações de advogado. Isso quente. Tu imagina fria. Se eu não sou descoberto. É uma vantagem competitiva. O que é uma vantagem competitiva? Se eu sei a escalação do outro time, eu tenho uma vantagem, eu posso escalar a minha. E quando eu sei o que vocês estão falando escondidos no escritório, não é uma maravilha? Então, é nisso que, hoje em dia, você tem. Se você pensar que os agentes procedimentais deveriam ser éticos, ótimo. Mas quando você pensa que tem gente que manipula, que é oportunista e que finge lugar de juiz, você tem problemas. E aí, o homem foi à Lua, nosso mestre de Zaffaroni, o professor Eugênio Zaffaroni, acabou de chegar. Então, merece toda... Parar. É quase que tem que parar, né? Porque... Bom, eu vou falar rapidinho aqui para a gente ver para continuar no que interessa. Bom, então eu vou bem rápido para nós terminar. O homem foi à Lua em 69. Esse aqui é o júri do Dock Street. Está ali, ó. Olha só, juiz, cadeira, ele julgando. Beleza? Vamos então um pouquinho mais adiante. Como é que eu consigo botar isso aqui? Onde é que eu miro esse troço aqui? Mirei aqui? Aqui? Valeu. Está aí, tá beleza. Então, se viu por televisão, se transmitiu para o rádio, e aí pois é. Então, agora, obrigado. Então, nós temos hoje, indo à Lua por empresa privada, do Elon Musk, e nós temos supercomputadores, inteligência artificial, smartphones, maravilha, ótimo. E como é que é uma audiência, um tribunal do júri hoje? É a mesma coisa. Tem o quê? Uma máquina de escrever foi trocada por um computador que serve para quê? Para fazer a porra da ata. Onde é que está o resto? O resto está escondido nas unidades de inteligência, na investigação antecipada, que não comparece no processo. Antigamente, nós tínhamos inquérito policial, primeiro capítulo do livro do curso de processo penal do professor Badaró. Investigação criminal, princípios da investigação, sistemas. Eu tenho a versão verde só. Não sei se mudou para outra, para a última verde. Então, essa é a questão. Hoje em dia, o que o professor Badaró já coloca e que nós temos discutido é que tem uma investigação paralela que acontece nesse mundo digital que só entra depois de esquentada. E eu descobri quem era o sujeito que me criticava na internet e liguei para ele. Eu disse, seguinte, fiz Phishing Expedition, sei que é você e eu tenho agora um percurso. Eu posso ter que entrar com um pedido contra a Google, o Coju vai me negar. Aí eu vou pedir contra o Google, vou fazer todo o percurso para esquentar uma prova que eu já sei. E é isso que, em geral, nós temos hoje no nosso processo. Se descobre e depois se faz um esquenta dessa prova fraudulenta. Com isso, eu tenho um desafio com vocês de pensar. Aqui eu vou acelerar, que é um filme... Os deuses devem estar loucos, em que cai uma garrafa... Pode passar para o próximo, parceiro. Cai uma garrafa e para o próximo também. Uma garrafa de Coca-Cola, e a gente não sabe o que é uma garrafa de Coca-Cola. E esse filme é legal, que mostra que o desconhecido precisa de um sentido. E aquilo vai tornar vão endeusar uma garrafa de Coca-Cola. O outro filme são 3 tribos da Indonésia que louvavam avião, porque eles viam um avião passar, não sabiam, criaram uma religião do avião. Aqui, isso é que nós não conhecemos, por exemplo, metadados, não conhecemos o que é um log, não sabemos a diferença de internet para a web, por o mínimo possível. Isso tem dado problemas para todos nós, porque isso gera a nossa dificuldade de enxergar o que a gente olha. Como assim, Alexandre? Há uma distinção entre ver e enxergar. Eu não posso só passar os olhos. Eu posso ouvir, mas não escutar.
sentir e não perceber. Quantas e quantas vezes a gente está no mesmo ambiente e a pessoa fala, repete de novo, não fui falar, papapá. Então, isso que é legal, que a gente precisa agora, talvez, reconhecer a necessidade de estudar um pouquinho mais sobre isso. E para pensar essas questões, eu coloquei para vocês aqui um desafio de vocês pensarem, entenderem como nós temos hoje, em relação à nossa vida, novos desafios. Desafios que são relativamente simples, desde que nós tenhamos uma certa humildade. E dentre eles não vou falar de carta psicografada, tá? Porque eu fico imaginando, se a carta psicografada pode vir, a gente podia fazer na Alexa, na Siri, né? Porque ela já entrava ali e já vinha com carimbo. Bom, eu acho muito legal, porque aconteceu comigo, tá, cara? Lá uma vez eu fui fazer um júri, e o advogado dizia que recebia um advogado morto, e mudava de voz, né? Eu disse, pô, lá no interior de Santa Catarina, eu disse, porra, o que eu vou fazer nesse júri, né? O escrivão disse, doutor, ele muda de voz e faz. O que eu vou fazer, né? Quando ele mudou a voz, bateu na mesa, mudou a voz, eu disse, suspendi a audiência, tem inscrição na OAB? Aí senão vai anular o meu júri. Quer ficar o cavalo, quer ficar outro, tanto faz. Mas que tenha inscrição na OAB, me dá o número da inscrição, que eu vou botar aqui na ata, porque eu não posso ter um processo sem advogado inscrito na OAB. Se tiver em dia, o processo continua com o senhor. Aí jogou um pouco d'água e voltou o advogado. Foi a maneira de poder dar o nó, né? Porque eu vou fazer o quê? Eu vou dizer que não pode. Enfim, aí nós temos hoje a Alexa no nosso dia a dia. O ministro Barroso estava julgando, o que aconteceu? A Siri apareceu. Você está pesquisando alguma coisa no telefone e quando abre o Instagram, aparece a coisa que você está pesquisando, né? É legal. Vale a pena se você falar assim, por exemplo, Jamaica, 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 Jamaica. Pode aparecer, dependendo do que você tem no seu histórico, ou uma viagem para Jamaica, ou alguma coisa para fumar também. Funciona. Dependendo do que você tem no seu histórico, no seu perfil. E isso... Calma que não é aqui, calma que não vai. Vai a tua camisa combina também, eu gostei da camisa. Nesse sentido, o que a Alexa fez? A Alexa tem sido tratada como uma testemunha, em alguns casos. O James Bates e o Victor Collins, esse é um caso que foi envolvendo 2 policiais, que foi convocada, a Amazon foi instada a entregar as gravações, nesse ela entregou, nas outras ela tem dito que tem privilégio, mas qual é o nosso regime hoje de utilização da Alexa ou dos assistentes pessoais? 9296? Não. É dado? É requisição? O que se aplica? Nós temos hoje várias interrogações no que se refere a isso e nós não sabemos se a regra do artigo 4º da LGPD tem sido observada, dado o espaço de insignificância. Aqui, muito rapidamente, um caso penal envolve, eu não vou ter como desenvolver com vocês todas essas variáveis, e eu tenho procurado, nos últimos tempos, trabalhar a questão desde uma perspectiva diferente. Eu brinco lá, eu sou um juiz primitivo, né, que eu trabalho com computador. Eu trabalho com EPROC, que é um gestor de documentos. Em 2022, o Judiciário de Defensoria ter um gestor de documentos é vergonhoso. Eu não posso trabalhar em 2022 com um papel pedra e tesoura, né? Quase isso, né? Porque assim, vamos lá, vocês são da defensoria, acabou de ter um caso. O que você pega? Um papel, um bloquinho para anotar? Porra, faz uma tabela Excel. Em 2022, como? O seu celular faz tanta coisa, por que nós não temos? A ideia da universidade, nós construímos um aplicativo chamado Roadmap Crime, que tem a ideia de poder estruturar todas as variáveis do caso de uma maneira adequada, com fluxo, relacionando provas, cada prova se ela é favorável, desfavorável, como nós podemos criar uma hipótese acusatória, uma hipótese defensiva, ver onde é que ela tem chance e criar um plano de ação. Eu não vou ficar falando dele, porque senão seria muito louco e meu tempo já se foi. E eu só vou concluir com a ideia de poder mostrar também a importância hoje de recursos de exibição. No sistema americano é bem legal isso, em que você pode marcar, pode colocar PDF em petição, pode botar vídeo em PDF, dá para fazer um monte de coisas que a gente não sabe, melhorar a experiência do usuário na leitura. Aqui, reconstrução em 3D, essa aqui eu usei a Melier, que é a Estúdio Melier e a 3View, que trabalhou na Boate Kiss. Não dá, Visual Law não é
penteadeira, né? Não é para enfeitar, não é para ir no cabeleireiro e fazer a petição bonita, rosa. A Fernanda sabe disso lá de Minas Gerais. É para construir algo que possa melhorar a sua comunicação. E para terminar, pode passar a próxima, por favor, parceiro. Eu estou aqui atrasado. Essa pode também ir adiante, depois, quem quiser, eu mando o vídeo. Reconhecer as nossas fraquezas no ambiente digital é a primeira forma de nós mostrarmos a nossa força. Não, não volta para o anterior. Só dá um cliquezinho para baixo aí. Opa, não assim, não tem aquele botãozinho aqui? Tá bom, deixa assim então. Eu ia passar esse vídeo, que meu tempo já estourou, e perdão por ter ido adiante. Pode ir no próximo, parceiro, só para terminar então aqui, que é meu... esse tinha vídeo, mas essa é a ideia. Esse filme é um filme legal, que é o dono do jogo, que conta a história de um matemático, o Bob Fischer, que era altamente controvertido, né? E essa aqui é a final que ele vai jogar com o então russo. E o que é mais legal de perceber é que o jogo de xadrez, ele se aproxima do direito, mas tem muita controvérsia, porque ali as regras são claras e o objetivo é outro. Mas a gente pode usar como metáfora. Essa cena do filme, que a original está no YouTube, é bem mais legal, mas aqui está mostrando, é que quando ele vai fazer a primeira ação, ele toma o adversário na surpresa. E o cara não sabe o que fazer, não sabe como explicar. Esse filme eu uso como metáfora para poder explicar hoje que nós, no caso da defesa, quando recebe 1 ano e meio de investigações, 1 terabyte, 2 terabytes de dados para vocês, uma das estratégias é botar um monte de spam. Põe sujeira, põe lá, deixa eles procurarem, dá acesso ao aplicativo. Está errado o ministro Lewandowski quando não dá. Porque não adianta tu me dar um acesso ao Celebrite se eu não sei usar o Celebrite, se eu não tenho máquina para rodar aquele troço, se eu não sei, que eu não tenho planilha, sabe o que é isso? Isso é covardia, isso não é paridade de armas, porque é uma covardia digital de gente que tem boa fé, tem inteligência, mas não sabe o que significa isso. Nós temos juízes mandando entregar portalógica, o Instagram entregar portalógica, ele não sabe o que é portalógica, está mandando entregar, porque não faz sentido. Não conhece o que é um provedor de serviço, um provedor de internet. Enfim, meu desafio com vocês hoje foi um só. Nós precisamos transformar os nossos conhecimentos, permanecendo como nós fizemos sempre, aproveitando o IBADPP para melhorar o nosso conhecimento técnico e científico no tocante a uma série de procedimentos. E o segundo, que é o ponto que eu quis falar aqui, é que se a gente não tiver uma estratégia digital, essa frase do Alvin Toffler, nós somos a estratégia de alguém. E hoje em dia, eu acredito que tem muita gente morrendo de rir, porque a gente fica debatendo o peso da prova e nós não sabemos de onde é que ela foi gerada. E se nós tivéssemos os meios possíveis, disponíveis e razoáveis, e não são utilizados porque muita gente desconhece, nós poderíamos virar muito jogo e muita fraude que acontece do ponto de vista digital. Perdão por vocês por ter ido longe demais, espero que vocês tenham se sentido incomodados. Quem não curtir lá o meu Instagram, peguei a lista de chamada aqui, vou invadir para poder lançar um malware contra vocês. Muitíssimo obrigado, até mais.